Bem-vindo à Caverna de Bereia. Hoje nós estamos estudando a segunda lição do primeiro trimestre de 2025 da revista Palavra e Vida, a qual eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira baixar, é gratuito. E o assunto desse trimestre é sobre o livro do profeta Isaías. E a lição de hoje é a necessidade de santificação. Mas antes da gente começar propriamente a lição, eu só gostaria de lembrar. O profeta Isaías, ele é considerado um profeta maior, porque a gente sabe ali na Bíblia que tem a divisão entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, eles não são chamados assim por causa da sua importância, mas sim por causa do seu tempo de ministério. E além do mais, os profetas menores, eles eram todos agrupados em um único livro, até a divisão da Bíblia que a gente tem hoje. E aí resolveu-se, por uma forma de organização, para ficar melhor dividida a Bíblia, pegar esse livro e dividir em livros menores, desses profetas menores. Então, por isso, nós temos essa designação de profetas menores. E até eu vou deixar como pesquisa para vocês aí, quem se interessar de pesquisar, quem e quais são os profetas maiores e profetas menores. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em profecias, porque, na minha visão, tem algumas profecias que já se cumpriram, tem outras profecias que ainda vão se cumprir, e tem algumas profecias que já estão se cumprindo, e tem algumas profecias que se cumpriram para algumas pessoas, alguns povos, e para outros não. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar, para a gente não entrar naquela forma que muitas igrejas analisam profecias e fazem profecias, quando eles sempre profetizam sobre a vida das pessoas, coisas boas, que elas vão prosperar, que o caso na justiça vai sair, que vai conseguir o emprego, que aquele exame vai dar tudo certo. Isso, para mim, parece mais lista de desejos do que profecia. As profecias na Bíblia eram visões que Deus dava a homens para identificarem situações que estavam ocorrendo erradas, fora do propósito de Deus, denunciar isso e chamar essas pessoas ou esse povo ao arrependimento, para que Deus assim pudesse abençoar e fazer com que a sua vontade fosse cumprida na vida daquela pessoa ou daquele povo. E para isso a gente tem que entender algumas profecias, separar algumas coisas, identificar alguns momentos. Então nós vamos separar algumas coisas aqui para que a gente possa pontuar dentro do texto e para a gente poder chegar a algumas conclusões. Primeiro, no capítulo 1, no versículo 1 de Isaías, ele diz, visão ou a palavra que Deus deu ao profeta Isaías sobre Judá e Jerusalém nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E já no capítulo 2, do versículo 1, ele diz, a palavra de Deus dada ao profeta Isaías sobre Jerusalém e Judá nos últimos dias. Então, no capítulo 1, é sobre Judá e Jerusalém no dia dos reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E aí ele descreve todo o contexto que acontecia naquela época. Os erros, o que o povo andava fazendo de errado, como o rei procedia na liderança desse povo, dos sacerdotes. Já no capítulo 2, a profecia sobre o Judá e Jerusalém são acontecimentos dos últimos dias. E aí aqui já começam algumas considerações, porque tem alguns teólogos que dizem que essa profecia do versículo 1 do capítulo 2 diz respeito aos últimos dias de Judá e de Jerusalém, quando da invasão de Judá pelo rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, derrubou os muros, invadiu palácios, saqueou o templo e levou cativo alguns da terra de Judá. Inclusive foi nessa época que foi levado para a Babilônia Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. E tem alguns teólogos também que acham que esse dia do Senhor fala da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, ou seja, do fim do mundo. E tem outros teólogos que acham que fala sobre a destruição de Judá por Nabucodonosor e também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas eu gostaria de analisar exatamente a profecia sobre Judá e Jerusalém, tanto no tempo desses reis como a sua destruição.
para a gente poder tirar aqui algumas lições e chegar a algumas conclusões. A primeira coisa que eu gosto sempre de fazer, e eu recomendo a quem estuda textos bíblicos, é fazer perguntas ao texto e responder dentro da Bíblia. Então, lá no capítulo 6, no versículo 1, Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias. Então, a primeira pergunta é: quem é o rei Uzias? Eu acho que nós temos que descobrir o que se passava por trás dessas profecias, o que acontecia naquele momento. Então, vamos lá. Só para esclarecimento histórico, o rei Uzias, ele é chamado de rei Uzias no livro de Crônicas e aqui no livro de Isaías. No livro dos reis, se a gente for procurar, a gente não acha uma história sobre o rei Uzias. Em 2 Reis 15, capítulo 1, fala do rei Azarias. Então, se você for ler no livro de reis, você vai achar o rei Azarias, filho do rei Amazias e é o pai do rei Jotão. É o mesmo rei Uzias, só que eu não consegui achar o porquê. Alguns comentaristas não chegam à conclusão ou não sabem o porquê dessa mudança de nome, mas é o mesmo rei Azarias, de 2 Reis 15:1, é o rei Uzias, abordado aqui em Isaías. E como foi o reinado desse rei Uzias? E o rei Uzias, ele assumiu o reinado com 16 anos, do seu pai Amazias. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Lá em 2 Reis 15, diz que ele não tirou os altos, não tirou os altares de deuses estranhos. Mas em Crônicas ressalta que ele buscou o Senhor e fez aquilo que era reto. E Deus abençoou ele e ele fez muitas obras. Ele construiu cidades, construiu muralha, torres em Jerusalém. Ele abriu poços e plantou muitas vinhas. E lá em Crônicas diz que ele era o rei amigo da agricultura. Nessas torres, nas muralhas de Jerusalém, ele construiu máquinas inventadas por alguns homens que arremessavam lanças e grandes pedras. Então ele tinha um poder bélico muito grande. E o poderio militar do exército de Judá era muito grande. E a fama dele correu até o Egito. Mas isso fez com que Uzias se exaltasse. E numa cerimônia no templo, ele entrou com 80 sacerdotes atrás dele e ele assumiu os ofícios dos sacerdotes. E os sacerdotes chamaram a atenção do rei, dizendo que aquilo não era ofício do rei, porque ele não era descendente de Arão, ele não era da tribo de Levi, e isso era ofício dos sacerdotes. E quando o rei Uzias se virou e estava discutindo ainda com os sacerdotes, com o incensário na mão, brotou na testa do rei Uzias feridas de lepra. E ele foi retirado e levado para uma casa, onde ele ficou isolado, e ele morreu lá nessa casa. E quem assumiu a direção do povo, que despachava do palácio, era seu filho Jotão, que ainda não era rei. Mas como o rei Uzias estava isolado numa casa, ele não podia estar no meio do povo. E o rei Uzias morreu nessa casa, isolado do seu povo. E é isso que Isaías relata lá no capítulo 6, do versículo 1, do ano que morreu o rei Uzias. Então a gente vê que o povo de Israel atravessou um momento de muito poder bélico, com um exército poderoso, com fartura e com um rei que fazia a vontade de Deus. Mas depois o povo começou a se desviar. E aí que vem essa profecia do profeta Isaías aqui, denunciando esses erros. E a gente vê no capítulo 2 que ele vem descrevendo várias situações que aconteceriam e que aconteceram com o povo de Judá. Lá no capítulo 3, no versículo 4, ele diz que o povo de Judá seria dominado por crianças, por meninos. E no capítulo 3 ainda, no versículo 12, diz que eles seriam governados por meninos e por mulheres. Então a gente tem que entender qual era a figura de meninos, de crianças e de mulheres nessa época do profeta Isaías. Porque o povo de Deus tinha uma sociedade patriarcal. E as mulheres, elas eram de propriedade do seu pai e depois passavam a ser de propriedade do seu marido. E os filhos do mesmo modo. Os filhos eram tidos como propriedade dos pais. Tanto que a Bíblia mesmo relata que filhos eram dados ou tomados como pagamento de dívidas. Então, eram pessoas que não tinham direito nenhum, não tinham voz ativa na sociedade, não decidiam nada sobre suas vidas. E o profeta diz aqui que para um povo que já tinha sido governado
por grandes reis, reis que foram guerreiros, que foram inteligentes, que foram sábios, que foram muito abençoados por Deus, agora estavam sendo dominados por pessoas que não tinham voz ativa nessa própria sociedade. Isso para dar uma ideia do que o povo estava passando. E ali no capítulo 3, no versículo 16, quando Isaías fala das filhas de Sião, em algumas traduções dizem, filhas de Sião, em outros já dizem até mulheres. Mas eu queria propor um outro raciocínio, que não eram as mulheres de Judá que o profeta se refere aqui. Porque em outros trechos na Bíblia, Deus já se referiu ao seu povo com um artigo feminino, como menina dos olhos, como noiva, como esposa, como até prostituta. Então eu proponho aqui nós analisarmos essa profecia do capítulo 3, do versículo 16, não como mulheres. Na minha versão que eu tenho nas duas, diz filhas de Sião. Eu vejo aqui referência às cidades de Judá. Cidades moradas, cidades enfeitadas, com palácios, com vários ornamentos, com praças. E nos dá a ideia da soberba do povo de Judá, que se achava o povo eleito, nação santa, que era dono dos profetas, da lei, de Deus. Isso causava uma certa soberba a esse povo que se achava melhor do que todos os outros povos. Mas essa altivez do povo tinha sido quebrada exatamente por causa da sua desobediência e por isso não ser usado para glorificar o nome de Deus, e sim para exaltar os homens. Então eu vejo nessa profecia aqui, trazendo uma realidade para as nossas vidas, para as nossas igrejas e para o povo de Deus hoje. Nós não podemos nos achar detentores de conhecimento, da salvação, porque o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela não foi chamada para ditar padrões morais para a sociedade, ditar regras e ditar conceitos. A igreja ela foi chamada para mostrar esses padrões e mostrar esses conceitos, mas tudo em amor. E era uma coisa que faltava a esse povo, porque eles não cuidavam das suas viúvas, não cuidavam dos seus órfãos, não cuidavam dos necessitados, e cada um pensava só em si. E no capítulo 3, o profeta vem denunciando a iniquidade do povo. E o que é iniquidade? Iniquidade é não equidade. E o que é equidade? Equidade é imparcialidade. Quando você age com parcialidade, você age pensando só em um lado, obviamente no seu lado, do meu lado. Então eu vejo o meu ponto de vista, a minha opinião, aquilo que eu quero. Mas é um tipo de atitude que não só prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o irmão, prejudica também o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento profissional e nossos relacionamentos no dia a dia. Porque quando uma pessoa só pensa naquilo que ela quer, naquilo que ela acha que é certo, e ela quer impor isso às outras pessoas, a gente tem uma coisa que a gente chama de relacionamento tóxico, que vai contaminando todos os nossos relacionamentos. E isso aí se desdobra para relacionamento abusivo, porque a vontade do outro eu não respeito, eu não quero saber o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha, e como é a vida dele, o porquê que ele chegou ali. Eu simplesmente quero impor a minha vontade, e isso é iniquidade. E a gente tem que lembrar aqui que o profeta Isaías, ele está falando para o povo de Deus. Nós não podemos cair naquela velha pregação de que o mundo é iníquo, que o mundo está assim. Aqui a profecia não se trata do mundo, se trata do povo de Deus, porque Deus tinha um propósito para esse povo. Ele não chamou um povo para ficar adorando, ficar batendo palma, ficar cantando. Ele chamou um povo lá no Velho Testamento para desse povo vir o Salvador, que seria o Salvador do mundo. Então nós temos que ter esse entendimento dessas profecias e dessa palavra de exortação lá no Velho Testamento, para que nós possamos trazer isso para hoje, para nós termos essa consciência que o povo de Deus foi chamado para anunciar o nome de Jesus e a sua mensagem, não para anunciar mensagens de homens. E quando a gente vê
E quando a gente vê aqui no capítulo 6, o chamado de Isaías e a santidade do Senhor, a gente vê o quanto Deus é santo. E é isso que ele mostra nessa visão a Isaías. O quanto que ele é santo e o quanto ele requer daqueles que o servem sejam santos. E aí o questionamento é: o que é ser santo? Santo é ser separado. Foi para isso que Deus chamou o povo. Tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, separou ele, dele veio uma família e dessa família veio um povo. E o que Deus sempre exigiu desse povo é que ele fosse santo, fosse um povo separado. Para isso Deus ditou as leis, Deus dirigiu esse povo, Deus sempre cuidou desse povo, apesar de todos os erros dele. Porque Deus queria um povo santo, um povo separado, para que desse povo viesse o Salvador do mundo, viesse Jesus, que é o que a gente vai tratar aqui em lições futuras. E o que Deus requer de nós hoje? Que nós sejamos separados, porque a função hoje do povo de Deus, da Igreja de Cristo, é exatamente levar o homem a Cristo. E hoje Deus chama o seu povo, a sua igreja, para a santificação, para a separação, para as coisas de Deus, para que a gente possa colocar em prática os ensinamentos que Deus nos trouxe através de Jesus. Mas o que a gente vê é que com o aumento das igrejas, a gente não vê essa mudança na nossa vida, essa mudança prática de colocar em prática os ensinos de Jesus. E isso então traz a nossa reflexão que quem muda o homem não é a igreja, não é projeto, não é campanha. O que muda o homem é Jesus. E o papel da igreja é levar o homem até Jesus. E Jesus que é o caminho que conduz o homem ao céu. Mas o que a gente vê hoje é que muitos crentes, como o povo de Judá, o povo de Israel lá no Velho Testamento, eles não confiam em Deus, eles confiam em homens, em pastores, em líderes, em celebridades, em políticos, para poder mudar a sua vida, para melhorar a sua conduta. E a nós cabe aprendermos os ensinamentos de Jesus e colocar esses ensinamentos em prática para que nós sejamos santos como Jesus é santo. E o que nós vemos é que toda a profecia de Isaías, como todas as profecias do Velho Testamento, assim como todo o Velho Testamento, converge para o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, que é a revelação máxima de Deus. E para isso a gente vai continuar estudando e a gente vai abordar isso nas próximas lições. Então, até o próximo estudo e obrigado pela sua presença.